Fala galera, meu nome é Rodrigo. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a MSI 1080 Armor OC, que foi a placa que eu adquiri recentemente, e também a comparação que eu fiz com a 980 Ti. Bom, são mais ou menos as primeiras impressões, porque eu usei muito pouco a placa, mas eu já fiz um benchmark, soltei um vídeo e eu vou deixar esse vídeo no final desse vídeo aqui, para quem viu o vídeo já com a trilha sonora original, que é 100%, o vídeo anterior. Mas eu vou deixar, para quem não gostou lá da música, o vídeo com uma outra trilha no final desse vídeo. Eu vou falar tudo que eu tenho para falar. No final você vê o vídeo. Se você já viu lá o benchmark anterior, não precisa assistir o vídeo até o final. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria falar, por que eu escolhi a MSI, cara? Eu escolhi a MSI porque a MSI está dando 3 anos de garantia aqui no Brasil. A placa foi comprada aqui no Brasil, tinha garantia de uma loja aqui do Brasil. E a MSI, ela tem sim uma boa imagem, né, quando a gente fala em relação à placa de vídeo. A MSI é uma marca grande e antiga, já muito antiga, lá dos anos 80, se não me falha a memória. É uma marca dos anos 80, MicroStar, para quem não sabe. E embora tenha me decepcionado bastante em relação ao software, né, em relação às BIOS que ela tem lançado para o Ryzen, as placas de vídeo da MSI são sempre muito boas, cara. Eu lembro sempre da 290X Lite, que era o melhor modelo de 290X que a gente tinha no mercado, mas era muito caro também você encontrar aqui. Agora as placas da MSI estão chegando aqui com preço barato. Você encontra a Armor barato, se eu não me engano a Aero também, tem a Gaming X, que é um pouco mais caro, e tem a Duke, que é bem mais caro, que é um modelo Trifan. E tem também a CIA, né? CIA que vem com o HD da Seagate lá pendurado. Um water cooler que parece um HD da Seagate. E então tem esses modelos. Agora você consegue encontrar placas de vídeo da MSI aqui. Eu tinha entre a MSI e a EVGA para escolher. E eu pensei em pegar a MSI justamente porque eu não vejo tantos testes das placas MSI. Então eu falei, pô, vou pegar a MSI para fazer os testes e ver se a placa é boa ou não. E acabou que o cara lá da loja vai me mandar também a EVGA, está vindo aí pelo correio, o correio deve estar jogando com ela, mas ainda vou fazer um teste também com a EVGA. E já vou adiantando que muito provavelmente eu fique com a MSI. Eu acho que dificilmente a EVGA vai ser melhor do que essa placa aqui. Então esses foram os motivos por eu ter adquirido a MSI. Bom, falando uma coisa que eu acho muito interessante é em relação ao cooler. Teve gente falando aí no outro vídeo que esse cooler Armor ele é um pouco melhor do que o cooler box lá, do que o cooler de referência. E cara, eu não uso o cooler referência desde a 7970 e era um horror. Era um horror. Todos os coolers referência que eu usei foram um horror, eram muito barulhentos, não refrigerava nada e, sei lá, era terrível, terrível. Eu não consigo entender por que existe aqueles coolers lá. Lógico que se a Nvidia e a AMD lançassem um cooler maneiro, eles iam acabar com as outras empresas, né? Então deve ter um acordo aí entre elas. E esse cooler Armor aqui, ele me surpreendeu, cara, em todos os sentidos. Primeiro, que eu achei que tivesse com algum problema no MSI Afterburner aqui, ou que o cooler não estivesse girando, eu tive que abaixar a cabeça ali porque o meu gabinete fica embaixo. E o cooler estava girando sim, cara. Só que esse aqui, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvidas disso, é o cooler mais silencioso para a placa de vídeo que eu usei até hoje. É o mais silencioso, cara. Pelo menos eu não vi outro. Eu usei Safari 3X, usei o Gigabyte WindForce, EVGA, o ACX2, não vi o ACX 3.0. Mas esse aqui, cara, é inaudível, é totalmente inaudível. Eu vou deixar pra vocês um vídeo que eu botei ali dentro do gabinete, o celular dentro do gabinete pra filmar. E talvez vocês achem alto, mas o celular tá em frente à placa, né? Então talvez eu vou deixar aí pra vocês.
Então talvez você ache um pouco alto, mas eu te dou 100% de certeza que você pode botar o cooler rodando dessa placa a 100% e você não vai ouvir absolutamente nada jogando. Não dá pra ouvir, cara. O gabinete fechado aqui do meu lado no chão, eu não ouço nada. O silêncio é total, rodando a 100%. A temperatura dela rodando a um overclock de 2050, e eu fiz o overclock ali de mais 150 MHz na memória, ela ficou ali travado, o jogo travado a 60 quadros, ficou ali entre 68 e 71 no Final Fantasy 71. Final Fantasy é um jogo que esquenta muito a placa de vídeo, e quando eu soltava os frames, o máximo que ela foi no Final Fantasy, que é o jogo que esquenta mais, também esquentava muito a 980 Ti, foi a 77 graus ali, com o cooler funcionando a 60%. Ou seja, totalmente inaudível, cara. E isso, o fato do cooler não estar fazendo barulho, te dá uma impressão de que, e a placa não está esquentando, te dá uma impressão de que a placa pode ir muito mais além do que aquele overclock que você está usando ali. No meu caso, 2050 MHz aí na GPU. Por quê? Essa placa é uma placa que tem 10 fases, então na teoria cada fase ele está trabalhando 10% da potência total. Parece que a placa fica pedindo para você fazer mais overclock. Pô, eu aguento mais, eu tô na temperatura boa, a placa não está esquentando. Você sente que tá tudo funcionando perfeitamente, só que você sente também que não precisa mais. Não precisa mais fazer overclock. Porque, por exemplo, quando eu rodo o Wildlands no muito alto, a placa fica lá cravada em 60 frames. Cravada. Se eu coloco no Ultra, o Wildlands tem um Ultra lá que ele ativa alguns efeitos da Nvidia também, aí já cai lá para 53, 49, que vocês viram aí no benchmark. E mesmo que eu faça o overclock, eu não consigo atingir 60 quadros, vai ficar ali entre 60 e 55, com muitas quedas. Então quando eu boto no muito alto, quando eu volto, quando eu saio do Ultra para o muito alto, a placa fica tranquila, ou seja, os efeitos da Nvidia pesam muito no Final Fantasy, pesam muito no Assassin's Creed, pesam muito no Wildlands, pesam muito em tudo, cara. Tudo que a Nvidia bota aquele Gameworks lá. E até no Witcher 3 eu achava os efeitos sem o Gameworks mais legais do que aquele cabelo lá feio. Ficava muito feio o cabelo do personagem. Eu gostava sem o efeito da Nvidia. Então a diferença de uma placa para outra foi mais ou menos de 10 a 15 frames ali. E no Final Fantasy chegou quase a 20 frames de diferença. Basicamente isso. A gente está comparando uma placa que é a top, tirando a Titan da geração anterior, com uma top, tirando a TI também e a Titan dessa geração. Cerca de 10, a gente pode botar uma média de 10 frames aí em relação a uma e a outra. Isso é muito? Não, não é muito. Não é muito. Mas é o suficiente para eu setar o jogo lá no muito alto, sem ser o Ultra, tanto no Assassin's Creed, quanto no Wildlands, quanto no Watch Dogs, todos os jogos, quanto no Final Fantasy, e ter certeza que eu vou ficar com 60 quadros sem nenhuma oscilação. Sem nenhuma oscilação. Fica constante ali 60 quadros. Inclusive no Final Fantasy eu consegui ligar dois efeitos do Gameworks lá, o da grama e o do cabelo, né? E também não caía de 60 quadros, coisa que a 980 Ti não conseguia fazer. 10 quadros é o suficiente para você trocar uma 980 Ti por uma 1080? Na minha opinião, não. Porque eu troquei, já avisei. A ideia era comparar uma com a outra, trazer para o canal, porque se fosse para mim aqui eu não faria isso, não trocaria. Mas ver também se nesse momento, quer dizer, prestes a lançar aí, pelo que eu vi, 8 meses até o lançamento das novas Nvidia, não sei quando vão ser lançadas, se vai valer a pena você pegar uma placa da geração anterior ou até 2 gerações atrás. Se você dá uma pesquisada
e se você não tiver com muita pressa, você vai ver que os preços são muito parelhos, cara. São muito parelhos. Você consegue encontrar uma 1080 por cerca de R$ 2.300, R$ 2.400, que já é um valor muito alto, claro, é um valor muito alto. E você consegue achar 980 Ti aí por volta de 2.000, 1.900, 2.100, dependendo. Você também encontra 1070 e 1070 Ti, e essas placas da geração mais atual são placas que provavelmente, muito provavelmente, você comprando usada, elas vão estar dentro da garantia, seja com uma loja ou seja com um fabricante. Isso faz delas, pelo menos na minha opinião, mais interessante do que a 980 Ti. Embora em overclock aí, pelo que eu vi na internet, a 980 Ti seja um pouco igual, é igual a 1070, né? A gente pode considerar igual a 1070 em overclock. E a 1070 Ti, ela cola na 1080. São placas com desempenho muito próximo e com valor muito próximo. Então, eu acho que se você garimpar bastante, eu tô querendo pegar uma placa de alto desempenho. Se você garimpar bastante, você consegue pegar uma placa pelo preço que eu peguei essa aqui. Uma placa que eu não paguei tão caro nessa aqui, paguei R$ 2.200. Então, você consegue garimpar bastante ali e conseguir um achado. Achei. Entendeu? Eu avisei no vídeo lá anterior que o cara tava vendendo, ninguém comprou. Eu falei, vou comprar essa porra pra fazer o vídeo aqui pro canal. Então, você garimpando bastante, você consegue pegar aquela placa que eu acho o máximo pra um cara que é brasileiro. R$ 2.200 é dinheiro pra cacete, mano. É muita grana. É muita grana. Mas o cara que joga no PC, pra mim, falando de placas hoje em dia, cara, no mínimo uma 1050 Ti. No mínimo. Menos que isso, cara. Menos que isso, eu compro um Play 4, eu vou jogar God of War, vou jogar Uncharted, compro o Xbox 1000 grau, eu vou ficar lá jogando com o Tiff, Game Tag pipocando aqui na tela. E agora, o cara que gosta de gastar, o cara que é entusiasta, o cara, quer comprar, então eu acho que você garimpando bastante. 1080 Ti vale a pena? Cara, é muito complicado você dar essas opiniões. Eu não gastaria R$3.000 numa placa. Assim como há muito tempo atrás eu falava que não gastaria 2.000. E há muito tempo atrás eu falava que não gastaria 1.000. Entendeu? Então, a inflação vai chegando, vai vindo a inflação, quer dizer, os preços vão aumentando. E você começa a achar que R$2.200 numa placa topo de linha é um preço razoável a ser pago. Além disso, ela tem ali, em relação a 980 Ti, 8 GB, que não aparentaram fazer tanta diferença para mim, porque a gente nota que os jogos da Ubi, incluindo também o Final Fantasy lá, que é um jogo da Square, né, não é da Ubi, eles gerenciam muito bem a memória de vídeo. Esse controle de memória de vídeo é feito pelo driver e também pelo programador lá. Então, quando você tem 4 GB de memória, ele vai alocar muito próximo ao máximo que você tem. Vai alocar lá 3.950 megas na memória de vídeo. Ele não vai estourar aqueles 4 GB que você tem, porque se ele estoura, o desempenho da placa cai muito. Então, eu não sei com placas de 2 GB, mas eu tenho quase certeza que os jogos gerenciam muito bem isso. Então, quando você tem uma placa de 8 GB, em alguns momentos eu vi lá o Final Fantasy ou o Wildlands consumindo quase os 8 GB. Só que ele fica ali no talo, quer dizer, guardando na memória tudo aquilo que ele vai precisar, porque na memória da placa de vídeo ela tem um acesso muito mais rápido. A memória de vídeo é importante? É tão importante assim? Cara, é importante. É importante. Mas não é uma coisa que fale, eu vou trocar uma placa de 6 GB por uma placa de 8 GB, entendeu? Isso não dá diferença. Por exemplo, eu tenho uma 980 Ti e eu tenho uma 1070, que são exatamente a mesma placa, quase, exatamente não, outro chip, né, mas com o mesmo desempenho praticamente idêntico. E
ah, eu vou trocar porque a outra tem 8 GB. Cara, não vale a pena. Não vale a pena. Os jogos e os drivers lá gerenciam muito bem o uso de memória da placa de vídeo. Bom, se vale a pena ou não comprar uma placa dessa, agora é com você. A gente está aí na beira do lançamento das novas placas de vídeo. A gente não sabe o desempenho que essas placas de vídeo vão ter. A gente não sabe o preço que elas vão chegar aqui. Ah, vai vir de submarino, vai vir de teletransporte, vai vir de avião, vai vir no Hércules da FAB. A gente não sabe o que as lojas vão inventar para empurrar para a gente aí um preço absurdo, como sempre é, principalmente no lançamento e principalmente aqui no Brasil. Então eu acho que ainda falta muito tempo para essas placas desembarcarem por aqui. O que a gente tem ao nosso favor é que simplesmente não tem jogos. Quais são os jogos que saíram? Wildlands saiu no carnaval do ano passado. Final Fantasy, beleza, saiu aí, mas é um jogo que você consegue rodar com uma 1050 Ti, com uma 1060, tranquilo, com placas das outras gerações, diminui o gráfico ali. Então, eu acho que você vai ter que ver aí o que você tá jogando. Ah, porra, teve gente falando aí, porra, o Ryzen tá gargalando, pô, tá gargalando. Caralho, gargalando o quê? Cara, gargalo é uma coisa que só os inteligentes podem ver. Como eu não sou inteligente e eu não ligo pra isso, deu média lá, 17 frames de desempenho. Eu vou travar todos os jogos aqui em 60 frames, porque o meu monitor é 60 frames. Eu posso colocar o máximo de gráfico possível, que não vai descer dos 60 frames. Essa é a vantagem que eu tenho com a 1080 em relação a 980 Ti. Então, pessoal, vou deixar o benchmark aí com uma música agora porradeira, rock and roll. O outro vídeo eu coloquei, porque eu não consigo, eu coloquei aquelas músicas lá que são maneiras também. A galera dos anos 90 aí, pô, do baile funk. Porque eu não consigo achar música legal, cara, pra colocar. Então, se você tem uma banda de rock boa, né? Rock, porra, né? Rock, caralho, NX0 não, é rock. Rock igual a música que eu vou colocar agora. Manda, porque quando eu fizer um benchmark eu boto a música das bandas aí e vai ficar maneiro. Então, pessoal, um grande abraço, é nóis, até a próxima. Pensem bastante aí se vale a pena. 10 ou 15 quadros, eu acho a diferença muito pequena. Isso faz da 980 Ti uma boa placa para você comprar, uma 1070. Eu dou preferência a 1070 porque provavelmente está dentro da garantia. Modelo MSI Armor Cooler 200%, cara, não ouço nada. A placa que recebe a Golden Beak, que está aqui, ó. Mais uma placa que recebe a nossa Golden Beak aqui, a Beak dourada. É nóis, até a próxima.